Deus abençoe. Queridos, quem encontrou Neemias 3, 26 e 27, diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E os litineus que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção de fronte à torre grande e alta, até o muro de Ofel. Feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco pela Tua palavra, porque nós estamos aqui necessitados de ouvir a Tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Enquanto eu vou falando aqui, o Jean vai organizando ali. Está quase bom aqui em cima, Jean. Quase bom. Um pouquinho mais de volume fica excelente. Irmãos, última porta. Já passamos aqui por 11 portas, a qual nós reparamos, consagramos. Agora nós vamos falar sobre a porta das águas. Porta das águas. Que porta é essa? E é interessante que quando você olha, por exemplo, para a porta das ovelhas, você vê que essa porta ela foi consagrada. Quando você olha para a porta dos cavalos, você nota que essa porta foi reparada. Mas quando você olha para a porta das ovelhas, para a porta das águas, você não vê edificação dessa porta, reparação dessa porta. Não, você vê uma citação somente. A porta ela só é citada. Ela não é reparada. Ela não é edificada, ela só é citada. Por que, pastor, que essa porta ela não é como as demais? Consagrada como a porta das ovelhas, edificada como a porta dos cavalos, reparada como a porta do lixo. Por que, pastor? Porque essa porta representa Jesus. A porta é Jesus e a água é o que passa por ele. Quando você olha com mais cuidado na Bíblia Sagrada, você vai ver o fundamento, a importância dessa porta e o porquê que essa porta não foi reparada ou edificada. Por quê? Porque sendo Jesus a porta e a água a palavra não precisa de reparo. A palavra não precisa ser reparada, a palavra não precisa ser edificada. A palavra já é. A palavra do Senhor diz assim, que passa céus e terra, mas a palavra dele permanece para sempre. É nessa visão que a gente vai olhar com muito carinho para essa porta. E é uma porta que, se não precisa reparar, se não precisa edificar, então é uma porta que a gente tem que olhar com a necessidade de chegar até essa porta, se aproximar dessa porta, ir até essa porta. Primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos aqui é que chegar à porta das águas é buscar a purificação e a santidade. É a necessidade de nós ver em nós a necessidade da purificação e da santidade. Então chegar a essa porta é ver a necessidade de sermos purificados e buscar cada dia mais a santidade de Deus para nós. Pela porta das águas é onde entrava a água para a purificação dos levitas e sacerdotes. É por essa porta que entrava a água que purificava os levitas e os sacerdotes para eles fazerem o culto, até porque era por costume. Toda vez que iria se fazer o culto, banhavam-se, lavando os pés, lavando as mãos, no ato simbólico de se purificar para prestar o culto. Você vê no Êxodo citando que Deus deu ordem para que quando o sacerdote chegasse ao templo, era necessário que antes de ele entrar no lugar santo, ele purificar o seu corpo com a lavagem da água.
Era costume, quando alguém chegava na casa de alguém, oferecer uma bacia de água para ele lavar os pés, porque os pés estavam empoeirados da viagem, então era necessitado lavar os pés, para que ele se tornasse limpo, e lavasse as mãos, para que as mãos também estivessem limpas. Isso era cultural dos judeus. Por essa razão que quando a mulher chega diante de Jesus e começa a chorar de forma que ela lava os pés de Jesus com as lágrimas e unge os pés de Jesus com aquele unguento e enxuga com os cabelos. Quando eles começam a dizer para Jesus, dizendo assim, isso é um desperdício, Jesus falou, eu cheguei e vocês nem água me ofereceram para eu lavar os meus pés. E essa mulher veio aqui e aquilo que era papel de vocês como dono da casa, ela está fazendo, purificando os meus pés. O que era costume. O nosso dever, ao chegar a essa porta, é buscar a purificação, que é a nossa lavagem da água pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de lavar o homem, lavar a nossa alma das impurezas do pecado, e a buscar cada dia a santidade de Deus, porque o nosso dever é lutar pela santidade de Deus nos cultos, na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, é não deixar a chama do Espírito Santo se apagar. Esse é o nosso dever. Levíticos capítulo de número 6, no verso de número 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E qual é o segredo para o fogo não se apagar? Primeiro ponto, para que a gente possa entender a razão desse fogo não se apagar, entender e praticar. Uma coisa que a gente precisa entender a respeito do fogo é saber que esse fogo não é aceso por homem. O homem o mantém, mas o homem não o acende. É um fogo que não é aceso por homem, mas é um fogo que foi aceso por Deus. Porque às vezes eu acho que eu, sendo pregador, tenho o dever de fazer o fogo pegar na igreja. Nunca foi isso. Quem acende o fogo é Deus. O nosso papel é só manter esse fogo aceso a cada dia. Aleluia. Segundo ponto, para que essa chama não venha a se apagar, em Levíticos capítulo número 6, verso número 11, o texto diz que o sacerdote trocava as suas vestes e se lavava. Isso fala de purificação. Para prestar culto, eu não presto culto de qualquer jeito. Eu não faço culto de qualquer maneira, porque às vezes a gente vem para a igreja prestar culto de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus não aceita sacrifício de qualquer jeito. É necessário a purificação. O sacerdote, em Levíticos 6 e 11, ele trocava as suas vestes e se lavava para poder prestar o seu culto. Terceiro, em Levíticos 6 e 12, o sacerdote retirava as cinzas do altar para colocar lenha nova. Ele retirava as cinzas do sacrifício do dia anterior. Ele colocava lenha nova para fazer o novo sacrifício. Por quê? Porque Deus não acende chama em altar cheio de cinza. Chega um momento na nossa vida que a gente tem que tirar as cinzas, porque tem altar, irmão, que está cheio do quê? De cinza, coisa velha. É necessário limpar, fazer manutenção, porque tem momento que eu preciso sentar para ser ministrado, para ouvir, para aprender. É necessário. Nós precisamos disso. Tem um momento que eu preciso chegar num lugar secreto e falar com Deus, como realmente Deus
falar, diante daquilo que preciso, com a sinceridade que devo falar. É tirar cinza, é olhar para mim e ver a necessidade que eu tenho de que essa chama venha a ser avivada na minha alma, no meu coração, na igreja. A gente precisa se incomodar, irmão, com os templos vazios, com os cultos gelados. A gente precisa se incomodar com a falta de santidade no templo. Precisamos chegar à porta das águas. Precisamos se aproximar da porta das águas. Precisamos colocar lenha nova no altar. Precisamos tirar as cinzas do altar. Aleluia. Segundo ponto, chegar à porta das águas é buscar em Deus restauração total da nossa vida. Chegar à porta das águas é buscar em Deus restauração total para a nossa vida. Pastor, explica isso, eu explico já. Devemos rever a real importância, irmão, da igreja. Sabia disso ou não? Devemos rever a real importância da igreja, porque hoje em dia não se valoriza mais culto. Não se valoriza mais culto hoje em dia. Culto é como se fosse uma reunião qualquer, aonde eu como obreiro sou constrangido a ir, vou porque tenho uma responsabilidade, vou porque não tem outro lugar para ir, mas que qualquer coisa que aconteça, a igreja perde para mim o valor e a importância. 2 Crônicas, capítulo de número 29, verso de número 1, diz assim, ó. Perceba isso aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo de número 29, verso de número 1, diz assim, ó. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Agora o 3, olha o verso 3. Olha o verso 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ezequias começou a reinar com 25 anos, ainda moço, sem experiência. Pegou um reinado que, espiritualmente falando, estava falido. E a primeira coisa, quando ele assumiu o trono, o que ele fez? No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Antes de qualquer coisa, eu vou para a casa de Deus reparar as portas, porque reinado sem culto vai ser um reinado falido, como qualquer um outro. Valorizou a importância do culto, porque tem gente fazendo plano, tem gente sonhando, tem gente projetando, sem antes primeiro reparar as portas. Ezequias, no primeiro ano e no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Será que nós damos importância mesmo na igreja, diante dos projetos que fazemos? Porque tem gente que casa sem orar, faz projetos sem orar, compra as coisas sem orar, toma atitude sem orar. O que é isso? É não valorizar, é não edificar as suas portas, porque não, vai chegar um tempo que a gente vai sentir saudade de boa palavra, mas só sente saudade quem valoriza. E é por isso que às vezes a gente fica falando com o povo assim, ó, vamos para a igreja, vamos cultuar, vem para o culto, e não vai vir, e não é todo mundo que vai vir, porque nem todo mundo que valoriza a igreja, nem todo mundo é que valoriza culto, nem todo mundo tem o desejo de reparar as suas portas. Por quê? Porque tem outras prioridades. Ezequias falou assim,
A minha prioridade é restaurar o templo e reparar suas portas. Tenha as suas prioridades. Valorize a igreja. No verso de número 4 ele continua dizendo, no verso de número 4 do capítulo número 29, ele diz assim, ó: trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Presta atenção nessa palavra. E ajuntou-os na praça oriental. Ele trouxe sacerdotes e trouxe os levitas. Quem são estes? Os responsáveis pelo culto e pelo templo, a liderança da igreja. Ele começa pela liderança, ele começa pelos obreiros. E ele pega os obreiros e fala assim: é vocês que precisam. Ele não chama a igreja no modo geral, ele chama levitas e sacerdotes. E ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse, verso 5: ouve-me, ó levitas, sacrificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque responsabilidade de tirar a imundícia é de sacerdote e levita. A verdade é que tanto os sacerdotes de hoje quanto levitas de hoje, não numa totalidade, mas alguns estão acostumados com imundícias. Pastor, e o que é imundícia? É pecado. É aquela Bíblia lá que o povo prega um negócio que não dá para entender o que é, mas nunca foi Bíblia. É pegando a mensagem cristocêntrica e fazendo o culto de mensagens coaches, de autoajuda. Meu irmão, evangelho não é mensagem coach, por mais que muita gente está ganhando dinheiro com isso, mas mensagem coach nunca foi mensagem bíblica. Pode usar trecho, mas não tem fundamento bíblico. Mensagem bíblica é aquela que você engole seco, irmão. A palavra de Deus é para constranger, é para fazer pensar, é para você chegar em casa e meditar nela. Aleluia. Aí ele diz assim, ó: tirai do santuário a imundícia. Nós devemos pedir a Deus e trazer de novo a santidade para os nossos cultos, a santidade para a nossa vida, a santidade para os nossos púlpitos, a santidade para a nossa igreja. É olhar para nós primeiramente e definir o que é pecado e o que não é pecado, porque é uma normalidade hoje em dia, e é uma linha tênue, e muita gente está flertando com isso, do certo e do errado. Ah, mas Deus ainda não me pesou a mão. Isso não quer dizer que Ele não está te olhando. Peca hoje, canta, não dá nada. Pega amanhã, prega, não dá nada. Pecou de novo, exercendo o ministério, não deu nada. Ah, não dá nada. Deus não está vendo. Deus não está vendo? Deus está observando tudo e dando oportunidade. Por quê? Porque Deus não deixa a igreja perecer por causa de pecador. A palavra de Deus é tão poderosa, que ela passa por um canal sujo e sai limpa do outro lado. Agora vai chegar o momento que Deus vai tratar com quem precisa ser tratado. Aleluia. Tirai do santuário a imundícia. Por que é esse conselho? Tirar do santuário a imundícia. Se o conselho é tirar do santuário a imundícia, isso quer dizer que a imundícia é de entrada. Porque hoje em dia se brinca muito com o que é sagrado, com o que é sacro, com o que é santo. Pastor, me explica. Explico agora. E o que eu estou falando, eu tenho base bíblica para falar. Exercer ministério de qualquer maneira é imundícia diante de Deus.
vida de mentira é imundícia diante de Deus. Fazer as coisas para Deus de qualquer maneira é imundícia diante de Deus. Tirai do santuário a imundícia. Não é que alguém tem que observar e apontar o dedo, não. Isso aqui eu tenho que olhar para mim e dizer assim: será que eu estou sendo imundícia no santuário? Ou estou sendo bênção? Isso aqui é uma introspectiva. E Ezequias trouxe os sacerdotes e levitas. Por que ele trouxe sacerdote e levita? Porque é uma necessidade de hoje a gente resgatar sacerdócios. Porque tem muito sacerdote que não está exercendo o ministério sacerdotal. Meu irmão. Muitos sacerdotes que já não exercem mais o ministério sacerdotal. Por isso que ele falou assim: levitas e sacerdotes, vocês viveram até hoje um tempo de mentira, num lugar de imundícia. Agora vai para a porta oriental, vai próximo da porta do Oriente, que lá tem uma porta conhecida como Porta das Águas. E vocês precisam ser lavados por ela, para que a imundícia saia. Por isso que ele chamou levitas e sacerdotes, porque eles perderam o seu sacerdócio. E hoje em dia nós vivemos num tempo que muita gente perdeu o seu sacerdócio. Pastor, me explica, pastor. Explico agora. Pais que perderam o respeito diante dos filhos. Mães que perderam o respeito na família. Sacerdócios levados. O inimigo faz e acontece em casa, na família e na vida. E é um desespero, porque não sabe que decisão tomar. Porque o ministério foi tirado. O ministério foi levado. É muita gente negociando sacerdócio, vendendo sacerdócio, abrindo mão de sacerdócio, vendendo sacerdócio por alianças, por pratos oferecidos. É tanta gente vendendo sacerdócio por fama, por like, por visualizações. É tanta gente vendendo sacerdócio por oferta. Prega o que o povo quer ouvir, para ter agenda, para ganhar dinheiro. Fui convidado para pregar na igreja católica. Olha que doideira. Não sei que vai dar não. Não sei que dá não, mas se me dá uma alegria, eu falo até língua estranha. Para o padre ver, né, meu filho? Não mandei ele chamar. Por quê? Independente do lugar onde eu sou convidado para ministrar, meu sacerdócio não muda. E eu sei exatamente para que eu fui chamado. Eu não mudo o jeito de pregar, porque aonde eu vou, o povo tem um costume diferente. Fui pregar numa igreja esses dias. Aí eu cheguei, aí o pastor veio me receber. Aí quando o pastor veio me receber, aí eu tava como assembleano, porque eu sou assembleano. E a minha esposa fala para mim, fala assim: seja quem você é, não muda o jeito. E quando eu coloco umas camisetas, passei para ela, fala: onde, filho? Eu falei: eu vou pregar. Então coloca gravata, porque tu é assembleano. Ela fala assim, minha esposa. E eu fui gravata, e muito bonito, e muito chique. E ela foi de vestido. Muito chique, muito bonito também comigo. Quando a gente chegou, aí o pastor chegou e falou assim: ô pastor Jário, seja bem-vindo. Nós aqui é Simprão, pastor. Simprão, porque o pastor estava no estilo que eles têm costume. Eu falei: não, mas eu também sou Simprão, filho. Eu sou Simprão, eu só estou, né, meu estilo também. Mas eu sou Simprão. E eu peguei. E quem vai comigo fica preocupado, dizendo: meu Deus, você vai gritar, o povo vai se assustar. Por que me chamou? É o meu jeito, é a maneira que Deus me usa, é o sacerdócio que tem. Então eu não mudo a maneira, porque mudou o público.
Eu não mudo palavra porque mudou o público. Não mudo. E eu amo quando eu prego e alguém sente a palavra e faz assim, ai. Porque a palavra dói na quinta costela. Você chega em casa todo dolorido, procurando marca, procurando hematoma e não encontra. Porque a palavra bate e não deixa marca. É uma delícia. Aí você fala assim, eu estou com uma dor. Só que a dor não é física, a dor é na alma. Por quê? Porque a palavra está constrangendo a mudança, a transformação. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. O conselho que eu dou para nós hoje, à luz da Bíblia Sagrada, é: não vamos negociar o nosso sacerdócio. Deus te usa como Ele quer. Ele te deu um ministério, valorize o que Ele te deu. Lute pelo que Ele te deu. Valorize o seu sacerdócio. Não perca a sua identidade. Não perca a sua identidade. Terceiro, você é muito rápido, muito rápido. Terceiro, chegar à porta das águas fala de aprofundamento. Chegar à porta das águas fala do quê? Profundidade, aprofundamento, intimidade, proximidade. Ezequiel 47, texto muito conhecido, todo mundo conhece. Ele estava no templo, e no templo tinha um rio que saía do trono, do altar. E quando ele chegou no templo, no altar, que ele viu a água passando, o texto diz que ele estava na porta ao lado, e o tempo passado ele via. Ele estava onde? Ele estava onde? No templo. Sim ou não? Tá, eu vou falar mais uma vez e vocês respondem. Ele estava onde? No templo, irmão, no templo. Mas ele estava no rio? Não, vocês têm que se animar comigo. Ele estava no templo. Sim ou não? Sim. Mas ele estava no rio? Não. Mas se estava no templo, por que não estava no rio? Deixa que eu responda. É porque nem todo mundo que está na igreja está no rio. Não entendeu? Eu vou desenhar. É porque nem todo mundo que está na igreja sente o que o outro que está no rio sente. Já disse o salmista: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Há um rio que corre na cidade de Deus e alegra o santuário. Que alegria é essa que a gente não sente estando no templo? É porque você está no templo e não está no rio. Vem para a igreja, mas quer assistir e não entrar no rio. Vem para a igreja só para observar e não quer entrar no rio. Não quer entrar na água. Eu conheço um monte de gente que nasceu na igreja, não falta culto, gosta da igreja, mas não está no rio. Pastor, e por que não está no rio? E por que não está no rio? Porque para entrar no rio tem que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem. Para entrar no rio tem que ter coragem. Um dia eu resolvi entrar. Pensa que doideira. Falei, vou mergulhar. Vou para cima. Dobrei o meu joelho no terceiro banco da igreja, recém-casado, e falei assim: Senhor, a partir de hoje, faça na minha vida conforme a sua vontade. Quero descobrir o meu chamado, Senhor. Me leva, me levanta, me usa, Senhor. Faça o que o Senhor quiser. A partir daquele momento a minha vida mudou. Quando eu abri meus olhos, eu estava exercendo o ministério. Aí alguém chegava para mim e falava assim: você tem gente pregador. Eu falei, eu gente pregador? Sim, você tem gente pregador. Me descobri pregando. Até que alguém chegou para mim um dia e falou assim: o telefone toca, o meu pastor dizendo assim: eu tenho uma congregação para você. Você aceita o desafio? Eu falei, eu até gosto de desafio. Quando a gente foi dar por conta, a gente estava dirigindo uma igreja, uma congregação. Aí eu olho para trás
E veja onde eu estava, e parece que foi ontem. E aonde Deus nos colocou? Por que isso? Porque a gente resolveu entrar no rio. Ministério pastoral eu queria, não almejava. Nunca almejei ministério. Nunca almejei. Era algo que não me brilhava os olhos, sabe? Eu não tinha aquela, não, eu quero ser. Não. Só que mesmo eu sem entender, eu vi um rio. Falei, vou entrar nesse rio. E quando eu entrei no rio, foi como Ezequiel 47. Um anjo bradou de lá e falou assim: entra 1000 côvados, se você tiver coragem. Eu gosto de desafio. E entrei 1000 côvados. Aí a água ficou assim, ó, aqui pelos tornozelos. E o que é água pelos tornozelos? É você viver um evangelho de superficialidade, sem aprofundamento. É você estar ali experimentando. Será que vou? Será que eu não vou? Tendo a oportunidade, você fala assim: será que eu faço? Será que eu não faço? Água pelos tornozelos. Até que eu aceitei. E o anjo bradou, dizendo assim: entra mais 1000. E disse Ezequiel: e eu entrei, e a água dava pelos meus joelhos. E quando a água dava nos joelhos, Ezequiel olha e fala assim: bom, já que eu estou aqui com a água pelos joelhos, por que não entrar um pouco mais? Aí o anjo brada dizendo: entra mais 1000. E ele entrou mais 1000. E quando ele entra mais 1000, a água dá pelos lombos. Aí é quando Deus começa a mexer na gente. Porque pela cultura judaica, a força do homem está nos lombos. Porque pode ter certeza, sendo pequeno como eu, ou grande como o cooperador no nascimento, se tirar os pés do chão, perde totalmente a força. Se bate um monte e acabou. Não tem. Por quê? Se segurar pelos lombos e suspender, acabou a força. A cultura judaica é assim: a força do homem está nos lombos. A estrutura do homem, a força do homem está nos lombos. Por que o texto fala assim, ó? Entra mais 1000. E eu entrei, e a água me dava pelos lombos. Quando ele entra, sabe o que é isso? Não é água pelos artérios, nem água pelos joelhos, que é tempo de decisão. Não água no lombo, é dizer assim: vou me entregar. Vou deixar Deus fazer a sua vontade. Vou deixar Deus levar para onde Ele quiser. Até que o anjo brada para Ezequiel dizendo assim, ó: entra mais 1000. E ele entrou. E o texto diz que eram águas profundas, que ele não poderia mais andar por si só, mas atravessar a nado, porque não dava pé. E o que é isso, pastor? Isso aqui fala de profundidade no Espírito Santo. Porque quem tem coragem de entrar, Jean, chega um certo ponto que ele não se domina mais, mas é o Espírito Santo que leva para lá. É o Espírito Santo que leva para cá. Por quê? Eu tenho casa, viu? Eu tenho casa, está alugada. Minha casa está alugada, minha casa. Mas eu resolvi pegar minha família e morar no fundo da igreja. Numa casa que às vezes não é tão boa quanto a minha. Às vezes pode ser um pouco melhor. Tem igreja, a gente fez uma mudança. A gente fez uma mudança uma vez para uma igreja, que quando a gente mudou para lá, a gente descobriu que tinha uns animais de estimação no fundo da casa. Lembra o que era, Nascimento? Você lembra? Você está comigo lá. Tinha uns ratos, irmão, que os gatos corriam deles. Não, é sério. Parecia umas capivaras. Tinha que manter tudo fechado, porque eles corriam assim, parecia um cachorro galopando. O negócio era feio, irmão. Quando eu fiz minha mudança para cá, a minha casa em reforma, meu Deus do céu, eu chorava, irmão. Eu olhava no meio da sala, porque os móveis estavam sendo feitos. Eu olhava no meio da sala, os meus ternos, as minhas roupas, tudo cheio de pó. Com um montão, assim, não dava para encontrar nada. Era uma tribulação, irmão, encontrar um par de meia. Porque não tinha como organizar. Fica mais de semanas assim. Aí eu
águas, tu é doido, vai para tua casa. Eu escolhi entrar em água profunda, de forma que eu não tenho mais como eu andar dando o pé. É o Espírito Santo que leva para lá, é o Espírito Santo que leva para cá, é o Espírito Santo que carrega. E é maravilhoso você viver nisso, porque quando você vive nisso, o profeta fala assim: e quando ele me levava, eu vi as margens do rio, aonde as águas tocavam, e aonde as águas tocavam gerava vida. Aleluia. Quem navega, irmão, pode não ter livre-arbítrio. Quem navega, irmão, é guiado. Quem navega é conduzido. Mas só que quem é conduzido, guiado e anda em águas profundas vê aqueles que estão na praia, não vê. Porque foi só Ezequiel que falou assim: quando eu navegava, eu via onde as águas tocavam, vida sendo gerada, árvores brotando, milagres acontecendo. Eu tinha, você também tem o direito de voltar e não entrar, mas você jamais vai viver o que aquele que tomar a decisão de entrar vai viver. Apocalipse capítulo número 22, verso de número 1 diz assim: então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando ao seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Essas águas curam. E é interessante que é uma similitude aqui de Salmos 1, verso de número 3, que diz: ele é como árvore plantado à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia. Ezequiel 47, verso 7, falando na mesma passagem do anjo convidando, diz assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, de um e de outro lado. Chegar à porta das águas vai trazer vida em nós e ao redor de nós. Quarto e último. Chegar à porta das águas é retornar a palavra. E é aqui que eu queria chegar. Aqui que eu queria chegar. Chegar à porta das águas é retornar a palavra. Neemias capítulo de número 8. Abre aí. Neemias 8, verso 1. Abre aí. Neemias capítulo de número 8, verso de número 1. Abre aí, irmão. Pega essa Bíblia. Abre ela aí, irmão. Abre essa Bíblia. Em nome de Jesus. Quero que todo mundo leia comigo. Todo mundo leia comigo. Neemias 8, verso 1. Neemias 8, verso 1. Leia. Aleluia. Depois nós vamos cantar aquele: existe um rio, Senhor. Fica preparado aí. Quem for cantar, já fica preparado. Já pega o tom, já fica pro meio. Neemias 8, verso 1. Quem encontrou diz amém. Amém. Chegar à porta das águas é retornar a palavra. Neemias 8:1 diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Verso 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas.
debaixo do braço. Sou eu! Tu tem palavra aí, meu filho? Tenho! Então prega para nós. Aonde? Na porta das águas. Por quê? Porque é na porta das águas que nós somos lavados pela palavra. Aleluia! Aí quando ele começa a pregar, quando ele começa a falar, o verso de número 3, e leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva, desde o amanhecer até o meio-dia, perante os homens e mulheres. E quando deu 8 horas, todo mundo começou a olhar para o relógio e querer ir embora, porque tinha passado o horário. E quando passou 1 hora, eles já ficaram tudo fadigados, que queriam ir embora, que estavam com fome. Era isso? Desde o amanhecer até o meio-dia, homens e mulheres, e todos que podiam entender, estavam atentos à palavra. Aleluia! Eita, que vontade de pregar para esse povo que tem desejo de ouvir palavra, que não se cansa de ouvir palavra, que tem sede pela palavra, que ama a palavra. Fui pregar num congresso há um mês atrás, e quando eu terminei de pregar, eu dei o microfone ao pastor, o pastor com as 2 mãos levantadas. Eu toquei no ombro dele, ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, pegou meu microfone e entregou para a líder do departamento que estava do lado. A líder pegou o microfone e ficou de frente para a igreja chorando, não conseguia falar. Alguém vem, põe a mão no ombro dela, entrega uma profecia para ela. Ela pega o microfone, entrega para o pastor sem poder falar, entrega para o segundo dirigente. O segundo dirigente começa a falar com a voz embargada. O pastor coloca a mão no meu ombro e fala assim: esse é o tipo de culto que dá para ir até meia-noite. Os nossos ambientes são cansativos porque não tem palavra. Pessoas que não prezam pela palavra, não valorizam a palavra, não se interessam pela palavra, não gostam da palavra. Agora esse povo tinha tanta sede que desde a alma até o meio-dia eles estavam atentos. Não para não, fala mais, a gente quer ouvir, a gente quer palavra. Jesus pregando. E quando alguém fala da mensagem que Jesus pregava, Jesus vira para o discípulo assim: e vocês não vão embora com eles? E ele diz assim: Pai, Cristo, nosso Senhor, Mestre, para onde? Ou para quem iremos nós, se só tu tens palavra? O verso diz assim: para quem iremos nós? Não é para onde, porque para onde é um local, para quem é alguém. Ele dizendo assim: quem que tem palavra como o Senhor tem? Aleluia. Aonde que nós encontramos um homem com palavra como o Senhor tem para nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra que eu preciso, se só tu tens a palavra que eu careço. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Irmão, eu fico. E Jesus fica até a calma, vai morrer. Porque nem todo mundo ama a palavra como tu ama. Nem todo mundo preza a palavra como tu preza. Nem todo mundo entende a palavra como tu entende. Tenha paciência. Tenha paciência. Ah, mas como eu queria que o povo amasse a Bíblia como eu amo. Meditasse na Bíblia como eu amo meditar. Valorizasse a Bíblia como nós valorizamos. Como eu queria que todo mundo. Muitos não valorizam a palavra. Muitos não leem, não meditam a palavra. Eu amo Deus, mas não vem na IBD. Eu amo a palavra, mas não vem no culto de ensino.
palavra não condiz com ações. João capítulo número 15, verso número 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque o que nos livra da impureza, meu irmão, é a palavra de Deus. Se nós não ouvirmos a palavra, não sermos ministrados pela palavra, a gente vai viver numa vida de pecado e de imundícias. Conselho para os irmãos que estão no culto desta noite: não abra mão da palavra. Aleluia. Sabe o que eu quero que aconteça quando eu sair aqui do Santa Fé, que eu não estiver mais aqui? Estou falando muito em sair daqui, né? Eu não quero sair não, viu? Que fique bem claro. E também não sei nem quando eu vou sair. E quero ficar bem muito tempo aqui. Ah, o pastor está falando, eu acho que não vou sair não. Vou ficar bem muito tempo aqui, vou ficar 10 anos por baixo. Por baixo. Não é muito não. O pastor Pereira ficou 10? Então eu quero ficar 11. Mas o que eu quero, irmãos, é que você não suporte culto sem palavra. Que você tenha por principal, não o momento do louvor, que também é essencial, mas o momento da palavra. E que você se incomode quando o culto não tiver palavra. Que o ambiente que você cultua tenha revelação pela palavra, tenha alimento, tenha água jorrando. Esse é o desejo do meu coração. Neemias, capítulo número 8, que a gente fez menção, verso 8: leram no livro, na lei de Deus, claramente. Olha isso aqui, irmão, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ele diz assim, ó: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Leram no livro, claramente, dando explicação. Deixa eu explicar a palavra. Vou explicar a palavra. E o povo entendeu. Porque hoje em dia assim, ó, dá glória, dá glória, dá glória. Aí ele fala assim, mas dá glória. Ei, tô vendo barulho. Aquele barulhão sem palavra. As nossas pregações devem ter o quê? Palavra. Aleluia. É uma conversa hoje em dia, irmão. Um povo prega os troços. Irmão, ô querido, eu vou falar um negócio aqui. Irmão, tem gente que consegue ser pior que o Satanás, irmão. Porque o diabo, quando ia confrontar Jesus, ele usava aquilo. O quê? A palavra. E tem gente que consegue assumir o púlpito para pregar e não prega a palavra. Começa a contar história e é cada situação que você vê que sabe misericórdia. Sendo que a mensagem é tão simples, é só aplicar a palavra. E explicar a palavra de forma que o povo entenda a palavra. Dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Ah, pastor, então por que isso não acontece? Por quê? Porque para você explicar, para que o povo entenda, você precisa conhecer. Sim ou não? Para eu explicar algo, para alguém venha entender, quem está explicando precisa conhecer, ou saber do que está falando. Agora a gente rasa de Bíblia, querendo explicar para os outros entender. Não, é porque não vai conseguir, porque não conhece. E aí que está o segredo. Vamos buscar conhecimento para que quando a gente for explicar, quem está ouvindo entenda. Aleluia. Tem alguém comigo? Diz glória a Deus. Verso de número 12. Verso de número 12. Ele diz assim, ó, de Neemias 8. Ele diz assim, ó: então todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a regozijar
regozijava-se grandemente, porque tinham entendido a palavra que eles foram. Eita, que é uma delícia. Glória a Deus. Aleluia. Davi, eles ouviram e entenderam, aí saíram e foram comer, beber e dar porções a outros. Por que isso? Por quê? Porque depois que eu ouço a palavra, depois que eu entendo a palavra, depois que eu recebo a palavra, a gente desfruta da plenitude de Deus para com a nossa vida. Aleluia. Ah, não entendeu? Todo o povo que ouviu e entendeu saiu e foi comer, desfrutar, foi beber e fazer festa. E daquilo que ele desfrutou, ele ainda deu porções para outros. Isso aqui é prosperidade. Só vive da prosperidade nessa terra quem ouve e entende. Porque tem tanta gente que não entende e abre mão de viver prosperidade. Porque explica e a pessoa não entende. E às vezes não é porque alguém não sabe explicar, é porque a pessoa não quer entender. Porque eles só saíram para desfrutar quando sentaram para entender. Tanta gente abrindo mão de viver a plenitude de Deus nessa vida, porque não está entendendo o que Deus está falando. Terminei agora. Devemos retornar à palavra, irmão. Retornar, valorizar a palavra. Terminei agora. Antes de eu terminar, os irmãos se levantarem e a gente orar, eu só quero falar para os irmãos aonde ficava essa porta. Eu estava lendo aqui, achei interessante. Aonde ficava a porta? Neemias capítulo de número 3, que a gente fez menção, no verso de número 26, diz assim, ó: e os servos do templo que habitavam em Ofel até de frente à porta das águas, vírgula, para o Oriente. Eu queria um telão aqui, mas não tem ainda, né, irmão Sebastião? Vai ter. O verso diz assim: os servos do templo que habitavam em Ofel até de frente à porta das águas, vírgula, para o Oriente, até Torreal. Porta das águas, vírgula, para o Oriente. Por que Oriente? Por que colocou Oriente aqui? A gente já falou da porta oriental, sim ou não? Sim. A porta oriental, ela simboliza a vida de Cristo um dia, quando Ele vai voltar e entrar por ela, sim ou não? É uma promessa de que Jesus vai retornar, o nosso Mestre, o nosso Salvador vai retornar. Então essa água, ela ficava para o Oriente, na direção próximo ao Oriente, apontando para o Oriente. E um dia Jesus resolveu levar o profeta para a porta das águas. Levar o profeta, Jesus resolveu levar. Eu vou levar esse profeta para a porta das águas, porque ele é profeta, mas precisa ir conhecer a porta das águas. Foi quando a gente viu Ezequiel 47. Que está escrito assim, Ezequiel 47, Jesus levando o profeta na porta. Olha o que diz, ó, verso de número 1 de Ezequiel 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o Oriente. Porque a face da casa dava para o Oriente, não era a porta do Oriente, mas era a porta das águas que apontava para o Oriente. Meu Deus. E a face da casa dava para o Oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Verso 2: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o Oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Porta das águas.
que aponta para o Oriente, porta das águas, que aponta para a promessa de Cristo que vai voltar para reinar, aleluia, porta das águas, que nos direciona para o Oriente, dizendo: tenha esperança, Jesus vai voltar, venha para a porta das águas, seja lavado pela água, que aponta para o Oriente, dizendo: Jesus vai voltar. Levante o meandro, revalia. Fica de pé, vamos orar. Queridos, enquanto a palavra é pregada, a água está jorrando. Enquanto a palavra é pregada, a água está jorrando para matar a sede, para lavar a alma. Jesus, lembrei-me agora, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Jesus lava os pés, prepara o louvor. Jesus lava os pés dos discípulos, lava os pés dos discípulos. Aí Pedro diz assim: não, o senhor não vai lavar meu pé. Não, o senhor não vai lavar meu pé. E Jesus pega uma toalha, cinge os seus lombos com uma toalha, como era costume do servo. Porque quem que lavava os pés dos convidados quando se chegava na casa? Era servo. E quando o servo vai chegando para lavar os pés de Jesus, dos discípulos, Jesus se levanta, pega da mão do servo a bacia, pega da mão do servo a toalha, cinge o seu lombo com a toalha e vai sobre cada um discípulo e fala: senta aí, meu filho, eu vou lavar seus pés, senta aí. Aí Jesus pega e começa a lavar os pés de um, e vai lavando o pé de Mateus, e vai lavando o pé de Tiago, e vai lavando. Quando chega nos pés de Pedro, Pedro fala: ah, aqui não, o senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus diz para eles assim, ó, se você não deixar eu lavar os pés, você não vai ter parte comigo, você não vai entrar no meu reino, porque para entrar no meu reino precisa passar pela lavagem da água. Aleluia. Agora percebe isso aqui: quando o véu do templo se rasga, e não é um véu, o verso bíblico diz que é o véu. Qual véu é esse? Porque o templo, ele não tinha só um véu, tinha vários. Mas o véu que rasgou não é o véu do lugar santo, mas é o véu do lugar santo dos santos. Porque era um ambiente aonde o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava para falar com Deus. E é só o sacerdote que entrava. Agora a gente viu em Levíticos que ele tinha o quê? Uma ordem antes de entrar. O que ele tinha que fazer? O que ele tinha que fazer? Você não sabe não, gente? Hã? Quem? Fala alto, querido. Ele tinha que se lavar, se purificar para entrar. Isso é um costume. Ou seja, ele se lavava os pés e lavava as mãos para poder entrar. Se banhava, trocava as vestes para poder entrar no lugar santo dos santos, porque não podia entrar sem se lavar. Aí Jesus está lavando os pés do discípulo e Pedro fala: não vai lavar não. Aí Jesus fala: se você não deixar lavar, você não tem parte comigo, você não vai entrar. Aí Pedro fala assim: então lava logo o corpo todo. Aí Jesus fala assim: já estáis limpos pela palavra, não necessitam, só necessitam dos pés. Isso é simbólico. Aí quando o véu do templo se rasga, e por que o véu do templo se rasgou? Para que a gente pudesse entrar. Agora todo mundo entra? Claro que não. Quem entra é só aqueles que são lavados. É Jesus lavando e dizendo: você vai entrar, você vai entrar, você vai entrar. O véu se rasgou, glória a Deus. Mas quem entra? Quem é lavado pela palavra, quem busca ser lavado pela palavra. Aleluia. Quantos aqui já são limpos pela palavra? Levanta as duas mãos lá em cima, e com as mãos levantadas